Vamos lá? Continuamos, então, com a nossa série As Doutrinas da Graça. E deixa eu tentar situar você, que talvez esteja chegando hoje aí pela primeira vez, o que isso significa, o que são doutrinas da graça, pastor? Nada mais do que a perspectiva teológica reformada a respeito da soberania de Deus, como Deus está no controle de todas as coisas e como tudo está sujeito a Ele. Nós temos conversado semana após semana sobre aquilo que ficou historicamente conhecido como os cânones de Dort. No início do século XVII, havia ali alguns questionamentos a respeito do entendimento reformado sobre alguns princípios bíblicos e começou-se uma discussão a partir dos ensinamentos de um professor de uma universidade na Holanda, chamado Jacó Armínio, que questionava a perspectiva reformada sobre a soberania de Deus em alguns aspectos, principalmente no que diz respeito à salvação do ser humano. E esses questionamentos foram discutidos em uma Assembleia Nacional pela Igreja da Holanda, nos anos de 1618 e 1619, na cidade holandesa de Dordrecht. E esse entendimento, depois de tanta discussão, os princípios ali estabelecidos ficaram conhecidos como os cânones de Dort, porque essa reunião ficou conhecida como o Sínodo de Dort. Então, a partir daquela reunião, foram estabelecidos esses princípios da fé reformada que a igreja holandesa passou a seguir e que influenciaram todo o mundo e toda a igreja reformada ao redor do mundo, que nós hoje comumente chamamos de os 5 pontos do calvinismo, e que fala sobre a depravação total do ser humano, sobre a eleição da parte de Deus que é incondicional, não por conta daquilo que nós somos capazes de fazer, do nosso merecimento, mas pelo amor, graça e misericórdia de Deus, a expiação limitada, do sacrifício de Jesus, para quem e por quem ele efetivamente morreu, a graça irresistível e a perseverança dos santos. O entendimento de que esse sacrifício de Jesus ele é tão efetivo que quando nós, eleitos de Deus, somos agraciados e compreendemos o Evangelho pelo convencimento do Espírito, nós não o deixamos de sê-lo, uma vez que Deus é imutável dentro da sua soberania. Hoje, na terceira conversa que nós estamos tendo sobre esse assunto, eu queria falar com vocês sobre a expiação limitada. Eu sei, esse nome às vezes pode parecer um tanto quanto confuso. O que é esse negócio de expiar? O que é isso? Qual é o significado? Ele está falando a respeito do sacrifício de Jesus, da morte substitutiva de Jesus, que se entrega pelos nossos pecados. E nós estamos dizendo que esse sacrifício, essa ação, essa expiação, ela tem uma limitação. E isso gera uma outra dúvida, ou talvez algum ruído para nós. O que significa essa limitação? Quando a gente está falando de uma expiação limitada, a gente não quer dizer que o valor ou o poder da morte e sangue de Cristo que foram derramados sejam limitados. Não é isso. Mas somente que Jesus morreu por um número determinado, limitado de pessoas, ou especificamente por algumas pessoas. É exatamente sobre isso que nós vamos conversar nessa noite. Para tanto, eu queria convidar você a abrir a sua Bíblia, ou ligar a sua Bíblia em um texto bastante conhecido e que acaba gerando algumas discussões exatamente sobre esse assunto, que é o Evangelho, segundo escreveu João, no seu capítulo 3, nós vamos ler os versículos 16, 17 e 18. Você pode acompanhar aqui na projeção, na Nova Versão Internacional da Bíblia, e quando chegar em casa, lê e relê esse texto, que diz o seguinte: porque Deus tanto amou o mundo, que ele deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Pois Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para condenar o mundo, mas para que este fosse salvo por meio dele.
Quem nele crê não é condenado, mas quem não crê já está condenado por não crer no nome do Filho unigênito de Deus. Graças a Deus, a palavra do Senhor fala aos nossos corações. E trazendo alguns princípios desse texto que foi lido, eu queria primeiro contar para vocês que a expiação limitada, ou como ela também é conhecida como uma expiação particular, específica, ela evidencia o amor de Deus por seus eleitos. O texto de João 3,16, na primeira parte, diz: porque Deus tanto amou o mundo que deu o seu Filho unigênito. E aqui surge a primeira dúvida em relação aos aspectos teológicos da soberania de Deus, porque semana passada nós conversamos aqui sobre a eleição incondicional, que Deus elege incondicionalmente, pessoas não pela sua capacidade, não pelo seu merecimento. E apesar das suas falhas, dos seus erros, das suas limitações, elas são convencidas pelo Espírito Santo do pecado, da justiça e do juízo, e elas se tornam, então, discípulos e discípulas de Jesus. Mas o questionamento que surge nesse texto é porque nós temos aqui uma expressão que pode gerar uma certa controvérsia. O texto diz que Deus tanto amou o mundo, que Ele deu o seu Filho. Tanto amou o mundo. Então, muitos acabam sendo contrários a essa perspectiva das doutrinas da graça, porque dizem assim: não, Jesus, então, não morreu apenas pelos seus eleitos, Ele morreu pelo mundo, porque o texto está dizendo que Deus tanto amou o mundo. Mas para a gente conversar sobre isso, a gente precisa olhar com cuidado para o Evangelho de João e perceber o que João quer dizer quando ele escreve a palavra cosmos, ou, traduzindo para o português, mundo. E nós encontramos no Evangelho de João diversas vezes a palavra grega cosmos, mas que está em contextos diferentes e que tem significados diferentes. Por exemplo, quando a gente chega lá em João 13, nós lemos, a respeito de Jesus, que estava próximo o momento, o tempo, onde ele deixaria este mundo. Estava falando da proximidade da morte de Jesus. Então, ele deixaria o mundo. E aqui o mundo diz respeito à terra, o lugar onde a gente vive. João está se referindo ao mundo dessa maneira. Em João capítulo 12, versículo 31, a gente está lendo ali a respeito do juízo deste mundo, a respeito deste mundo. E aqui João está usando a palavra cosmos para falar a respeito da cultura, do sistema mundial, que inclusive é contaminado pelo pecado, e ele está chamando isso de mundo. João também fala a respeito de mundo, ou usa a palavra cosmos no capítulo 15, quando ele está se referindo à humanidade, quase na sua totalidade, com exceção dos crentes. Por quê? Porque ele diz que o mundo odeia a Cristo. Então, com exceção daqueles que são de Jesus, o mundo odeia a Cristo. E ele também fala, em algumas ocasiões, a respeito do mundo, se referindo a todo tipo, toda espécie de pessoas, diferentes raças, diferentes tribos, diferentes línguas, e especificamente falando desses que são de diferentes histórias, de diferentes tradições, de diferentes culturas, mas que são unidos por um mesmo propósito. São crentes no nosso Senhor Jesus Cristo. E a gente percebe isso em João, capítulo 1, no versículo 29, também no capítulo 6, versículo 33, capítulo 12, versículo 47. E é exatamente o mesmo sentido que João está dando aqui quando ele diz que Deus amou o mundo. Deus amou não só os judeus, Deus não amou não só os brasileiros, não só os europeus, não só os americanos. Deus não amou só aqueles que têm uma conta bancária
elevada. Deus não amou só aqueles que têm determinado tipo de cultura. Deus amou pessoas de todas as tribos, de todos os povos, de todas as raças. Deus amou todo o mundo. E aqui ele está se referindo aos cristãos, aqueles que se tornariam, pela ação do Espírito Santo, discípulos e discípulas de Jesus. Cristo, então, ele morreu por todos os homens sem distinção. Não há uma acepção de pessoas. Não foi só por esse tipo de pessoas. Não foi só por pessoas que nasceram em tal lugar ou que têm determinada cor da pele. Não. Ele morreu por todas as pessoas, por todo ser humano, sem distinção. Mas não por todos, sem exceção. Porque se nós entendêssemos que a palavra mundo aqui significasse efetivamente o mundo todo, que Jesus morreu e o seu sacrifício se deu por todas as pessoas, ora, o sacrifício de Jesus é tão maravilhoso e suficiente que se ele tivesse morrido por todas as pessoas, todas essas pessoas seriam, na linguagem que nós costumamos usar dentro do contexto cristão, salvas, ok? Mas não é isso que a Bíblia nos ensina. E é exatamente nesse caminho que muitos acabam seguindo. Alguns anos atrás, um pastor muito famoso e conhecido, principalmente dentro do contexto midiático, escreveu vários livros, gravou vários vídeos, chamado Rob Bell, que fazia parte do movimento das igrejas emergentes nos Estados Unidos. Ele lançou um livro intitulado de O Amor Vence. A ideia é a seguinte: Deus ama o mundo todo. Se Deus ama, no final, vai dar tudo certo. Todas as pessoas estarão com Deus. A princípio, esse conceito ele é bonito, né? Ele aparenta ser compassivo, mas ele não é nada bíblico. Ele vai completamente de encontro, ou seja, ele é contrário a tudo que a Bíblia ensina. Porque a Bíblia fala, sim, dessa separação, a Bíblia fala, sim, do choro e do ranger de dentes, a Bíblia fala, sim, de um lugar onde as pessoas estarão sem a presença de Deus. Então, essa visão de caras como Rob Bell, Brian McLaren e outros tantos teólogos em alguns livros, pregações que ficaram conhecidas e famosas nos últimos anos, tem uma dificuldade, por quê? Porque eles têm uma perspectiva soteriológica, ou seja, da salvação, que é universalista, porque eles entendem que o mundo quer dizer todas as pessoas e que a salvação, então, se dá para todos, né? Independente dessa pessoa ter vivido ou não qualquer tipo de relacionamento com Jesus e ter sido tocada pelo Espírito Santo ou por qualquer outra razão, ela está salva, porque Deus amou todo mundo. Essa é a perspectiva. A expiação limitada, o entendimento, né, da expiação limitada, evidencia o amor de Deus pelos seus eleitos, o amor de Deus por aqueles que, antes da fundação do mundo, ele elegeu. No próprio Evangelho de João, nós lemos Jesus dizendo: eu sou o bom pastor e eu conheço aquelas que são as minhas ovelhas e elas me conhecem. Assim como o Pai me conhece, eu conheço o Pai e eu dou a minha vida por essas minhas ovelhas. Jesus está dizendo que ele conhece quem são e que elas conhecem quem ele é. Ou seja, Jesus está fazendo aqui uma distinção. Ele está dizendo que não são todas as ovelhas. Ele está dizendo que existem as ovelhas que são dele. Ele está dizendo aqui, como nós lemos em vários outros textos da Bíblia, que existem aqueles que foram dados por Deus a ele. É dessas pessoas que ele está falando. E é por essas pessoas que ele derrama o seu sangue. Mas a expiação limitada, ela evidencia também a misericórdia de Deus
para com esses seus eleitos. Porque a segunda parte desse versículo tão conhecido de João 3,16 diz: para que todo que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. A pergunta é: quem crê? Se todo aquele que crê em Jesus não perece, mas tem vida eterna, quem é aquele que é capaz de crer? Ora, nós temos falado aqui, ao longo das últimas semanas, que o ser humano está morto nos seus delitos e pecados. Ele é incapaz, como morto, de fazer qualquer coisa. Nós conversamos semana passada que incondicionalmente, não pelo merecimento, é que Deus escolhe. Quem é aquele que crê? Ora, segundo a Bíblia, aquele que é convencido pelo próprio Deus, pelo Espírito Santo de Deus, que toca os nossos corações e nos convence do pecado, da justiça e do juízo, como é dito no próprio Evangelho de João. O Espírito Santo de Deus é aquele que nos convence do pecado, da justiça e do juízo. Ou seja, a esses convencidos pelo Espírito Santo, que creem em Jesus, Deus demonstra a sua misericórdia. A sua misericórdia. Eles não perecerão, apesar de merecerem. Apesar deles merecerem. Eles não perecerão. E aí a gente recorda da nossa conversa na primeira semana dessa série, quando a gente falou sobre a depravação do ser humano. A depravação total do ser humano. A nossa inclinação constante ao pecado. Ao fazer, muitas vezes, como nas palavras do apóstolo Paulo, o mal que a gente até não queria fazer, mas a gente não consegue também se livrar dele. E a gente faz. Essa é a realidade do pecado na nossa vida. Mas ainda assim, apesar de nós não merecermos, Deus demonstra essa misericórdia, porque aqueles que são tocados pelo Espírito Santo, esses terão vida eterna. Ainda, a expiação limitada, ela evidencia a graça de Deus para com seus eleitos. É verdade que Deus é sim gracioso com todas as pessoas, mesmo com os que não são eleitos? Sim, isso é verdade. Existe uma coisa que na teologia a gente chama de graça comum. Uma graça que se dá a todas as pessoas. Por quê? Porque, independente da pessoa ser eleita ou não por Deus, um discípulo ou não de Jesus, ela experimenta o fato de ter sido criada à imagem e semelhança de Deus e experimenta coisas boas-vindas de Deus. Ora, qualquer tipo de felicidade que ela tenha, em qualquer momento alegre da sua vida, isso só é possível pela graça de Deus. A Bíblia costuma dizer, né, que chove, né, na horta, na lavoura, tanto dos justos quanto dos injustos. Isso é graça comum. Isso é graça sobre todos. Mas existe essa graça que nós na teologia chamamos de uma graça especial, que vai muito além dessa graça comum. Essa graça especial tem a ver com o sacrifício de Jesus por nós, apesar de nós não merecermos, como já conversamos. E é isso que diz o versículo 17. Deus, então, enviou o seu Filho ao mundo, não para condenar, mas para que fosse salvo por meio dele. E aqui não tem jeito de fazer outra coisa a não ser resgatar as más notícias e boas notícias do Evangelho. Porque o questionamento que surge é: por que Jesus precisou ser enviado? Por que o mundo precisa de salvação? E aí a gente volta àquela mesma velha história. Deus criou todas as coisas de maneira perfeita.
E exatamente por isso, naquele momento histórico, o ser humano tinha, sim, a possibilidade de escolher viver uma vida em harmonia com Deus, seguindo os seus princípios e valores, em plena comunhão com o Criador, ou se tornar o seu próprio Deus, a sua própria divindade, optar pela autonomia, mas se assim o fizesse, ele experimentaria as consequências dessa decisão. E é exatamente isso que o ser humano faz. Ele opta pela autonomia, ele opta pelo pecado. E quando o pecado entra na história da humanidade, ele fica completamente impregnado nela e traz junto dele o caos, o sofrimento e a morte. O ser humano não tem mais o que fazer em relação a isso. Ele já está condenado, a humanidade já está condenada. Por mais que ele possa pensar em alguma maneira de resolver essa situação, é impossível. Mesmo que ele pense que talvez a sua bondade possa fazer com que Deus o olhe de maneira diferente, isso é impossível, porque o padrão de bondade de Deus é o próprio Deus e nós carregamos o mal. Nós não conseguimos atender a esse padrão, é impossível, ou seja, toda a humanidade estava condenada. Mas Deus, em sua graça especial, em sua misericórdia e em seu amor, entra na história, na pessoa de Jesus. Aquele que estava disposto a ir até as últimas consequências, a derramar o seu sangue, a entregar a sua vida pelos seus, por aqueles que o Pai o havia dado. Jesus, então, vive sem se render ao pecado. Jesus ensina a respeito dos seus princípios, dos seus valores, direcionando aqueles que ali o estavam, fazendo uma promessa, que viria o Consolador, que viria o Conselheiro, que viria o Auxiliador, que viria aquele que um dia os convenceria do pecado, da justiça e do juízo, e mudaria não só a vida desses que o Pai tinha dado a ele na história, mas também na eternidade. Jesus, então, morre a morte que seria nossa. Ele morre a morte que seriam desses que o Pai de antemão preparou e deu para ele. Mas Jesus não continua morto. Se o salário do pecado é a morte, se onde há pecado é a morte, se a morte é a consequência do pecado, onde há pecado, há morte. Onde não há pecado, a morte não pode prevalecer. Jesus ressuscita ao terceiro dia, mostrando efetivamente o plano estabelecido por Deus e que aqueles que Deus havia separado para ele também viveriam plenamente e eternamente, de onde a humanidade nunca deveria ter saído. A comunhão plena, real e verdadeira com o Criador de todas as coisas. A expiação limitada também evidencia o juízo de Deus para com a humanidade. Quem nele crê não é condenado, mas quem não crê já está condenado. E essa condenação já estava estabelecida por conta dessa separação, dentro dessa desconexão da humanidade e do Criador de todas as coisas. Eu tenho constantemente lembrado aqui alguns atributos de Deus, que Deus é reto, completamente correto, e Ele também é justo. Porque Deus é reto, Ele não pode se misturar com aquilo que é incorreto, porque Deus é totalmente bom, Ele não pode se misturar com aquilo que é mal. Por isso há essa separação. E porque Deus é justo, aquilo que estava estabelecido e combinado precisa de fato ser cumprido. O ser humano, então, vai experimentar essa morte que se dá da separação de Deus, que se dá no nosso aspecto físico, e eternamente longe do Criador de todas as coisas. Porém, a crença em Jesus é a evidência que nós fomos
eleitos por Deus. Quando eu e você temos os nossos olhos abertos por causa da ação do Espírito Santo e os nossos corações constrangidos porque fomos convencidos do pecado, da justiça e do juízo, o que acontece? Nós cremos em Jesus. O nosso coração se rende a Jesus. A evidência externa daquilo que aconteceu dentro dos nossos corações, da nossa vida, da ação do Espírito Santo que nós não temos como mensurar, nem como mostrar, é a nossa crença em Jesus. Eu creio agora, porque o Espírito Santo tocou no meu coração. E essa é a única possibilidade que eu tenho de não mais enfrentar esse juízo, mas depender exclusivamente de Jesus. Por quê? Porque o livro da Revelação, o livro de Apocalipse, ele diz que no final de todos os tempos, nós seremos julgados ou de uma ou de outra maneira. Ou pelos livros que contam a história da nossa vida, e aí a tentativa de muitos é imaginar que talvez eles tenham feito mais coisas boas do que coisas ruins e confiar que na hora de colocar na balança pese a favor do lado das coisas boas. Eu já quero adiantar que isso é impossível, porque o juiz tem um padrão muito elevado de avaliação, que é ele mesmo, ou confiar no livro, que é o livro da vida. O livro onde, antes da fundação do mundo, Deus escreveu o nome daqueles pelos quais Jesus haveria de morrer. Essa é a nossa única confiança, que o nosso nome está nesse livro, não pela nossa capacidade, mas pela graça imensurável do nosso Salvador, que estava disposto a morrer e entregar a sua vida por mim e por você. Para a gente pensar um pouquinho a respeito disso durante essa semana e nos acompanhar também através dessa série, eu queria trazer o texto de um teólogo chamado Ronald Hanko, que ele diz o seguinte: se Cristo morreu por todos os homens e todavia alguns ainda não são salvos, e a diferença é a livre escolha da pessoa, então o que realmente importa na nossa salvação não é a morte de Cristo, mas a nossa escolha. Por que ele está falando isso? Porque existem algumas pessoas que dizem assim, ok, lá mundo não quer dizer todas as pessoas, mas quer dizer a respeito daquelas pessoas que irão escolher a Jesus. O Ronald Hanko está falando aqui a respeito da perspectiva da expiação limitada, que isso está completamente ligado à ação de Deus e não à nossa ação, e é por isso que ele diz isso. A diferença é a livre escolha da pessoa, o que realmente importa na nossa salvação não é a morte de Cristo, mas a nossa escolha. Então, se é assim que nós pensamos, a nossa salvação não depende mais de Jesus, ela só depende de nós. O sacrifício de Jesus se torna algo secundário. Afinal de contas, não importa se ele morreu, importa se eu estou escolhendo a Deus. O sacrifício de Jesus é minimizado. Não importa o quanto ele sofreu, o que importa é o que eu penso a respeito disso. E ele diz que Deus não permita pensarmos tais coisas sobre a morte de Cristo ou sobre nós mesmos, imaginarmos que nós temos essa capacidade. E ele continua dizendo, o ensino de que Cristo morreu pelo seu povo eleito, aqueles a quem o Pai lhe deu, significa que ele fez tudo que era necessário para a salvação deles, mediante o seu sofrimento e a sua morte, e que nada mais é necessário. Assim, a morte de Jesus é realmente uma expiação, reconciliação, pleno pagamento pelo pecado, resgate e satisfação. Ele realmente salva, e salva não parcialmente, não só um pedaço. Ele salva completamente aqueles por quem ele morreu.
que esse entendimento da morte de Jesus por aqueles por quem o Pai de antemão deu a Ele, por aqueles a quem o Pai preparou para Ele, possa mudar efetivamente a maneira da gente enxergar a nossa própria vida. Que o nosso coração possa ser agradecido por ter sido constrangido pelo Espírito Santo do Senhor. E que isso nos leve a viver uma vida diferente. Que isso nos leve a viver uma vida em resposta a tão grande amor. Que isso nos leve a valorizar o sacrifício de Jesus por nós. Que isso nos leve a perceber a graça salvadora de Deus vindo na nossa direção, enquanto nós ainda estávamos mortos nos nossos delitos e pecados, incapazes de fazer qualquer coisa, mas ainda assim amados por Deus. Quero convidar você a fechar os seus olhos, eu quero orar pela sua vida. Deus de graça, obrigado por tão grande amor. Obrigado por tão maravilhosa graça, Pai. Obrigado porque isso nos traz segurança em dependermos única e exclusivamente do Senhor. Não confiarmos na nossa capacidade, nas nossas habilidades, na nossa bondade e nem sequer nas nossas escolhas. Porque a sua palavra já nos ensinou que o nosso coração é enganoso, incapaz de escolher o que é bom. Mas nós temos o coração agradecido, porque o Teu Espírito Santo nos tocou, nos chamou para uma nova vida, para experimentarmos vida plena, em harmonia com o nosso Criador, na presença do nosso Redentor. Deus, que isso traga ao nosso coração um alento. Nós cremos nas palavras do Evangelho, quando Jesus diz: venham a mim, vocês que estão cansados e sobrecarregados, eu vou trazer descanso a vocês. Deixa eu levar o fardo, o jugo pesado de vocês, levem o meu, que é suave e leve. Deus, a compreensão do Teu amor, da Tua graça e da Tua misericórdia são aquilo que de fato podem tornar a possibilidade de vermos esse fardo suave e leve de Jesus agora sobre os nossos ombros. Porque o peso do pecado, do sofrimento, da dor, da doença, da morte, não está mais sobre os nossos ombros. Ele foi levado por Jesus, aquele que levou sobre si as nossas dores. Deus, nós somos gratos e podemos viver a liberdade no Senhor. Deus, não deixa que essa compreensão cegue os nossos olhos e nos deixe ser seduzidos pelo ladrão da licenciosidade que diz: bom, se isso diz respeito a Jesus e não diz respeito a você, viva a sua vida do jeito que você quiser. Nós cremos, Deus, que esse pensamento, ele encontra espaço apenas no coração daqueles que ainda não compreenderam plenamente o Evangelho, por não terem a revelação do Teu Santo Espírito. Porque quando nós somos convencidos pelo Teu Espírito do pecado, da justiça e do juízo, é impossível ficarmos indiferentes diante de qualquer situação. Mas pelo contrário, nós queremos viver uma vida para a glória e honra do Seu glorioso nome, em tudo aquilo que nós fazemos, Pai, para Te glorificar, para Te engrandecer, porque o Senhor é soberano Deus. Nós oramos, Senhor, pedindo que esse alívio que o Senhor nos traz nos acompanhe durante a nossa semana. Ao lidar com os desafios, com as adversidades, com as lutas, com os problemas,
com as frustrações. Que a paz que excede todo o entendimento possa ser vivenciada pela certeza daquilo que é testificado em nosso coração pelo Teu Espírito, que nós somos escolhidos do Senhor, que somos filhos amados, em que o Senhor tem prazer, não pela nossa capacidade, mas porque Jesus nos fez assim. Não porque nós temos justiça, mas porque nós fomos justificados em Cristo Jesus. E que dessa maneira, ó Pai, assim como o apóstolo Paulo escreveu aos Filipenses, que nós possamos brilhar como estrelas no céu em meio à geração corrompida. Que nós possamos testemunhar da sua glória, porque apesar de nós não compreendermos o porquê, o Senhor decidiu tocar o coração das pessoas a partir do testemunho do Evangelho. O Senhor escolheu que o Espírito Santo convenceria os eleitos do pecado, da justiça e do juízo, a partir da pregação do Evangelho. Que isso nos inspire a compartilhar a todo tempo, para que os seus sejam revelados. Nós oramos assim, no nome de Jesus. Amém e amém. Graças a Deus.